Para papá, papá. Ao vivo, Rica Brante aqui. O papo hoje é sobre conversa interna. Aquilo que a gente vai conversando conosco, aquilo que a gente faz todos os dias, em todos os momentos. E aí, Igor, Aline, tudo certo aí? Vamos entrando, Naila, vamos chamando o pessoal. O papo hoje vai ser sobre conversa interna e eu vou dar 3 estratégias para melhorar a conversa interna. Então, vai convidando os amigos, chama a turminha, porque o papo sobre conversa interna interessa demais e faz a gente conseguir lidar com os pensamentos, faz a gente administrar aquele anjinho e aquele diabinho que ficam dos lados aqui, ó, bagunçando o nosso pensamento. A conversa interna, turma, nada mais é do que aquilo que a gente faz o tempo todo. O tempo todo a gente fica conversando conosco, negociando conosco, fazendo escolhas boas, escolhas ruins. E é incrível a capacidade que temos nesse papo, nesse diálogo interno, fazer escolhas ruins. E eu vou começar falando sobre um poder que nós temos de despertar a nossa força interior, com uma conversa interna. E aí, Ana? Tudo bem, Carol? Despertar a nossa conversa interna positiva. Então, a gente precisa descobrir como os nossos pensamentos, como as palavras que falamos afetam a nossa autoestima, a nossa autoconfiança e principalmente o nosso bem-estar emocional. A nossa conversa interna, ela está muito relacionada com o bem-estar emocional. Então eu vou falar hoje, eu vou ensinar para vocês algumas estratégias que são cientificamente comprovadas para transformar essa voz interior que é muito crítica, né? Onde a gente precisa mudar essa conversa interna, que de maneira geral ela é negativa, para algo positivo e encorajador. Isso tudo nos leva a transformar a vida. A conversa interna, quando eu consigo trabalhar com ela de maneira positiva, ela vai mudar a forma como a gente se enxerga. E especialmente, se liga, especialmente a forma como você se trata. Porque a partir do momento que eu consigo, né, Brunão, dominar minha conversa interna, o Bruno que entrou aí é tenista. A partir do momento que eu consigo dominar minha conversa interna, lá na hora que eu estou para fazer o saque, e por mais que eu tenha errado o ponto, eu consigo conversar comigo, eu consigo administrar a situação, eu consigo fazer um novo serviço lá no tênis, um novo saque, sem olhar para trás. Isso é conversa interna. Isso se aplica para o tênis, isso se aplica para tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Então, daqui a pouco eu vou falar algumas estratégias, algumas técnicas para você conseguir desenvolver essa mentalidade positiva. E para isso você vai incluir algumas frases, algumas afirmações na sua rotina. Isso não acontece do dia para a noite, mas é plenamente viável que a partir de amanhã, assim que você entenda que esse pensamento saiu da linha, da rota, que você consiga perceber essa mudança de pensamento, você consiga, parei, muda, segue. E aí, com isso, com essa capacidade que a gente cria, dessa conversa interna, a gente é capaz de superar a negatividade e abraçar e correr para o sucesso, para as escolhas assertivas. Porque, de maneira geral, as nossas escolhas ruins, elas são feitas em momentos que nós fraquejamos
para a nossa conversa interna. Quando eu sucumbo à minha conversa interna, eu não tenho força, não tenho potência mental para suportar fazer uma escolha saudável, por exemplo, eu vou para um hábito não saudável. Isso faz parte da conversa interna. E, se liga, a partir do momento que eu consigo entender e mudar essa minha conversa interna, eu venço o jogo. Então, se eu quero impulsionar a minha motivação e a confiança, a conversa interna é responsável por isso. Esse diálogo interno, não é? Tudo aquilo que eu fico ruminando, pensando, ela conversando comigo, será que vai dar certo? Eu não sou bom o suficiente, eu tenho dúvida de que eu vou conseguir, será que vai dar certo? Isso é conversa interna. Sabe quando você vai escolher uma sobremesa e tem o pudim, tem a salada de fruta e tu vai no pudim? Isso é a conversa interna. Isso é a sua conversa interna. E se você não tiver uma boa conversa interna, a sua motivação para fazer exercício, para se alimentar bem, para tomar água, para qualquer coisa que você queira, vai sumir. Se você não tiver uma ótima conversa interna, a tua confiança evapora. Se você não consegue dominar os seus pensamentos, se você não consegue administrar a sua conversa interna, os teus pensamentos são ruins, os teus sentimentos são ruins e a tua atitude, a tua ação vai ser do mesmo modo ruim. Antes de uma competição, antes de ir para uma largada, antes de começar o jogo, muitos pensamentos vêm na cabeça, não é? O adversário é difícil. O dia tem muito vento. Como é que vai ser para pedalar com esse vento todo? Eu não treinei o suficiente. Um monte de pensamento na cabeça. Isso é conversa interna. E se você for escutar tudo isso, especialmente os pensamentos ruins, a tua confiança, você explode. Você não vai conseguir colocar no jogo, na competição, tudo o que você treinou. E aí de nada adianta, absolutamente de nada adianta. De nada adianta você se matar treinando, se na hora do vamos ver, na hora do jogo, você não tiver uma conversa interna positiva que jogue a tua confiança para cima. E aí você treinou, se matou treinando, quando chega no momento de você colocar tudo isso em prática, vem aquele pensamento negativo, vem aquela dúvida de será que eu vou me sair bem? E a performance cai. Não é culpa do treinamento físico, técnico e tático. É culpa da falta de administração dos pensamentos, da sua conversa interna. Entendeu, então, a importância da conversa interna? E eu falo muito sobre isso todos os dias. Eu já trabalhei com muito atleta. Eu já trabalhei com atleta olímpico, paralímpico. Todos eles que se saíram bem em competição tinham uma ótima conversa interna, sempre positiva. Eles não tinham dúvida da sua capacidade. Eles conseguiam superar todo e qualquer obstáculo que aparecia, porque eles conseguiam lidar bem com a sua conversa interna. Tem um anjinho, tem um diabinho. Quem eu vou escutar? O anjinho que está aqui, vai, você consegue, ou o diabinho que fica aqui? Não. Relaxa, você não vai conseguir mesmo, desiste. E aí eu tenho que ter força, potência mental para saber quem é que eu vou escutar. Só que no momento do cansaço, da fadiga, do estresse, da merda toda, a gente tem uma tendência a fraquejar e escutar sempre e com mais força o lado negativo. Por isso é tão difícil. Por isso, quando os atletas estão cansados, fadigados, muitas vezes eles não conseguem lidar com as suas emoções tão bem. Porque é um momento mais delicado. O estresse sobe, cortisol aumenta, fica difícil, eu não consigo responder tão bem. E aí, de nada adianta eu ter treinado demais. Treinei muito. Não soube ter uma ótima conversa interna, não recebi esse treinamento,
de como dominar a minha conversa interna, é quase como se não tivesse treinado. É quase como se não tivesse treinado. Se o atleta não souber lidar com as suas emoções, é quase como se não tivesse treinado. Se o aluno que vai prestar um vestibular, se um cara que vai fazer um concurso, uma menina que vai fazer um concurso, que estudou tudo, sabe tudo, chegar na hora da prova, vem aquele pensamento de dúvida, de incerteza, de nada adiantou ele estudar. De nada adiantou ele estudar. Por quê? Porque não vai conseguir lidar com os seus pensamentos, não vai administrar os seus sentimentos e não vai conseguir responder as perguntas da prova. É incrível. Né, Roberto? Estávamos lá na Game House do Marcos Strider. Roberto é sensacional. Ele entende tudo de finanças. Tudo de finanças. Estávamos lá, final de semana, numa imersão gigante. Mas voltando, a conversa interna, ela tem uma potência. Se eu conseguir lidar com os meus pensamentos, eu treinei, eu estudei, eu fiz o dever de casa e eu soube lidar com as minhas emoções, na hora do vamos ver, eu vou ter tudo o que eu preciso. É por isso que não adianta você treinar muito, físico, técnico e tático, se você não dominar as suas emoções, se você não tiver uma boa conversa interna e não souber lidar com os seus pensamentos. E agora, eu vou passar umas 4 ou 5 estratégias para vocês começar a entender, a lidar com essa conversa interna. Quando os pensamentos são negativos, usa alguma dessa estratégia que eu vou passar para vocês conseguirem tentar minimamente vencer o jogo. Um dos primeiros pontos, e quem não está com caderno, pega um papel para marcar isso porque é importante, praticar autocompaixão. Um dos problemas sérios da conversa interna é eu ser crítico demais comigo mesmo. Você precisa ser crítico consigo, mas você precisa entender os erros e as falhas. Muitas vezes somos duros demais conosco e esquecemos que nós precisamos ser gentis. Nós precisamos entender a nossa situação. Muitas vezes somos compreensivos com os outros e nada conosco. E aí nós precisamos entender isso. Praticar autocompaixão. E nós conseguimos, e essa é uma ótima notícia, nós conseguimos desafiar os nossos pensamentos. Quando eu erro, eu consigo ajustar isso. Sabe aquele pensamento de eu não sou bom o suficiente? Quem já não teve isso? Escreve aí no chat, se já teve isso, esse tipo de pensamento ou não, essa dúvida. Eu tive semana passada. Será que eu vou lá para a imersão e será que eu sou bom o suficiente? Tive a semana passada. E na hora eu falei assim, eu só vou. Então a gente precisa mudar esse pensamento. E aí, se liga, olha o Léo aí, um dos melhores psicólogos do esporte do Brasil. Valeu, Léo. E aí, quando vier esse pensamento de dúvida e de incerteza, se encoraje. Olhe para si, olhe para trás, olhe para aqueles momentos de vitória, de conquista, as tuas realizações, e você vai dizer assim, ó, eu consigo. Isso vai aumentar a sua confiança, isso vai fazer você acreditar mais em si, e isso começa a mudar o jogo. Isso é desafiar os seus pensamentos negativos. A Ana Carolina acabou de ganhar um troféu, participar de uma competição, ganhou um troféu. Foi a primeira ou a segunda prova de corrida de rua dela. Quando vier esse pensamento aí, toda semana, olha para o que você conseguiu, olha para o que você fez. Valeu, Léo. Olha o que você fez, olha a conquista que você teve, olha a tua evolução. E aí veio esse pensamento de será?
pau, dá nele, dá nele. Você tem que ser forte, dá nele com a porrada toda, porque você é maior do que isso. Nós temos uma dificuldade de olhar para trás para as nossas conquistas. A gente olha muitas vezes para trás para olhar as nossas falhas, os nossos medos, as nossas angústias. E lembra disso, quando eu olho para trás do que eu fiz, me gera depressão, muda o meu humor. Quando eu fico preocupado com o futuro, do que virá, com as dúvidas, me gera ansiedade. Atrás, depressão, na frente, ansiedade. Então eu tenho que viver o agora. Agora. E aí eu preciso mudar esse jogo. Eu vou olhar pelo retrovisor para pensar nas coisas boas, nas minhas conquistas, para me dar força, potência, e não para me prejudicar. Porque senão nós somos os nossos piores inimigos. E a gente não quer isso, não é mesmo? Nós não queremos isso. Então, a partir de hoje, nós vamos desenvolver, com essas duas estratégias que eu vou passar, uma conversa interna positiva. Tá? Primeira coisa que vocês precisam fazer para desenvolver a conversa interna positiva é visualizar. Você quer se sentir mais confiante e preparado para qualquer situação? Visualização. Antes de dormir hoje, imagina você agora tendo uma conversa interna consigo, visualizando o sucesso, a satisfação, visualizando aquilo que você quer. Isso vai dar conforto. Isso é quase como um abraço de mãe. Ao praticar a visualização, a gente fortalece a confiança. E aí a gente prepara a nossa mente para chegar lá, para alcançar os nossos objetivos. Porque, de maneira geral, nós não nos preparamos para o sucesso. E ninguém vai chegar no sucesso sem preparo. Ninguém vai chegar no sucesso sem autoconhecimento. Não tem jeito. Ou você se prepara, ou você vai na sorte. E não existe sorte. Para qualquer área, para qualquer coisa na vida, a não ser a Mega Sena, não existe sorte. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar. A visualização vai te ajudar. Então, Adri Mertz, que correu a maratona de Nova York, além da visualização, praticar gratidão. Sabia? Tem pesquisas que mostram que a gratidão melhora a nossa saúde emocional. É simplesmente sensacional o poder que a gratidão tem. Então, todos os dias, se você gosta de papel, caneta, eu adoro. Eu sempre tenho um caderno comigo que eu estou sempre escrevendo. Todos os dias, ou mentalmente, ou no caderno, no bloco de notas, faça uma lista pelas 2 ou 3 coisas que você é grato. 2 ou 3 coisas que você é grato. Ou pensa, visualiza essas 2 ou 3 coisas que você é grato. Quando nós focamos nas coisas boas, nós diminuímos o estresse. Quando nós focamos em coisas boas, diminuímos o estresse. Quem quer perder peso? Se alguém quer perder peso, vai levantar a mão. Eu, tio Ricardo, eu quero perder peso. Menos estresse. Quanto menos estresse você tiver, mais fácil vai ser a perda de peso. Por conta do hormônio, do cortisol. Ok? Então, a gratidão ajuda a gente a reduzir o estresse. A gratidão aumenta a nossa resiliência, a nossa antifragilidade. A gratidão melhora a nossa perspectiva sobre a vida. Pratique gratidão todos os dias. Ai, mas a minha vida está difícil, a situação está ruim. Porrada, gratidão. Muda essa frequência. Com isso, nós temos algumas tarefas. E eu vou finalizar com mais 2, ok?
que são exemplos de conversa interna e exemplos poderosos para você mudar a tua conversa interna. Afirmações. Você quer impulsionar, jogar a tua autoconfiança, a tua autoestima lá para o céu? As afirmações podem ajudar, as afirmações positivas farão você mudar esse jogo. Comece o dia então, amanhã cedo. Amanhã cedo. Acordou? Afirmação positiva. Eu vou ter um dia ótimo. Eu sou forte. Eu tenho tudo o que preciso para o sucesso. Inventa, cria, desenvolve as tuas, cristão. Essas são minhas. Começa teu dia com força, com uma frequência alta. Com uma frequência alta. Imaginou você começar o dia, acordar e falar assim: eu tenho tudo que eu preciso para o sucesso. Eu tenho tudo que eu preciso para o sucesso. Como é que vai ser teu dia? Como é que vai ser teu dia? Tu acha que o dia vai ser ruim? Não vai. Não vai. Isso é uma afirmação positiva. E isso pode virar uma outra coisa. Mantra. Mantra. Essas afirmações, elas podem virar o seu mantra. Está acontecendo uma situação difícil, desafiadora? Pau! Porrada no pensamento negativo. Usa o seu mantra. Teve uma situação desafiadora, vai dar uma resposta ríspida para alguém, ficou puto com alguém. Eu escolho amor e compaixão. Eu escolho amor e compaixão. Então, as afirmações positivas nos dão potência. Usar elas como mantra fazem a gente conseguir naquele momento que eu vou dar uma resposta ruim, que eu vou tomar uma atitude negativa, eu vou parar, vou respirar, e é lógico que não acontece do dia para a noite, é treino, vou parar, vou respirar e vou falar comigo mesmo. Eu escolho o amor e compaixão. Ao invés de eu falar algo que eu vou bater em alguém, vou ser ríspido, vou dar uma resposta agressiva, eu uso um mantra. E aí eu vou repetir isso comigo. Isso vai funcionar. E em pouco tempo eu mudo o meu comportamento. Em pouco tempo eu mudo as minhas atitudes. Significando que eu estou dominando os meus pensamentos. Eu estou equilibrando as minhas emoções. E tudo isso está fazendo com que eu melhore os meus comportamentos. Sensacional. Sensacional. Isso vai reverberar em todas as áreas da sua vida. Isso vai impactar de maneira brutal nas tuas escolhas, nos teus hábitos. A partir do momento que você consegue conectar tudo isso na sua vida, você vai encontrar equilíbrio e felicidade. Simplesmente por você conseguir dominar a sua conversa interna. Se ligou na potência disso? Escreve aí. Escreve o que você achou disso. Sobre a importância da conversa interna. Eu não tinha feito ainda uma live aqui com tanta estratégia poderosa. Poderosa. Eu entrego isso nos meus cursos. Eu nunca entreguei isso aqui. Então, quem está assistindo agora, ao vivo, está pegando um conteúdo que está lá na minha mentoria, que eu entrego para quem participa comigo, e hoje eu resolvi, vou jogar lá e vamos ver o que vai acontecer. Então, você que está aqui, amanhã cedo, quando você acordar, né, faça uma afirmação positiva. Crie para si hoje uma afirmação positiva. Eu uso a afirmação quando eu acordo, quando eu estou tomando a minha água, porque é uma rotina que eu tenho, tomar um copo de água todo dia. A primeira coisa que eu faço é tomar um copo de água e eu repito comigo: eu tenho tudo o que eu preciso para ter sucesso. Eu tenho tudo o que eu preciso para ter sucesso, junto com o meu copo de água. Se ligou? Então, a partir de amanhã, começa a ter uma conversa interna melhor consigo. Não seja tão agressivo consigo. Pratique autocompaixão, porque muitas vezes você tem mais compaixão com o outro do que consigo com seus erros. Você não pratica a visualização, você não visualiza onde você quer chegar, você não consegue ser grato,
Você fica olhando para o passado, que vai gerar depressão, você olha para o futuro, que te deixa ansioso, e isso tudo muda os teus pensamentos, muda o teu sentimento, que te leva a comportamentos ruins. A partir do momento que você consegue dominar tudo isso, vai mudar o jogo. Se você conseguir usar as afirmações e os mantras, você começa a vencer o jogo mental. Você começa a vencer o teu jogo mental. Percebeu? Isso vai mudar toda a tua condição, isso muda o teu dia. E em poucos meses, isso muda a tua vida. As pessoas não vão te reconhecer. A tua potência mental, a tua frequência vai ser outra, completamente diferente. Beleza? Por hoje é isso. Conteúdo de qualidade para vocês aproveitar. Deixa um joinha aqui se gostou. Compartilha essa live e eu vou pedir uma coisa. Quem está aqui, vai na última postagem, na postagem verdinha, agora, depois que eu terminar a live, e escreve, que eu quero um feedback. Escreve o que foi de mais interessante nessa live de hoje. Pode fazer isso para mim? Pode fazer isso para mim? Eu vou lá conferir e vou responder todo mundo que escrever agora. Beleza? Tô indo lá. Beijão para vocês. Valeu, Roberto, Carol, Lu. Tamo junto. Quem perdeu o início, volta e assiste, porque essa live tá sensacional. Valeu! Oi, Suelen! Essa menina, gente, sigam a Suelen. A Suelen é fantástica, uma pessoa sensacional. Conheci ela lá na imersão do Strider. Ela é, assim, ó, não tem nem o que falar. Ela é sensacional. Ela me passa calma, tranquilidade, amor, tudo de bom. Beijo, pessoal. Até mais.